Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui diante dessa telinha, para conversar com vocês, para que a gente possa ter essa interatividade através das redes sociais. No caso aqui, do WhatsApp mesmo, e eu quero, antes de qualquer coisa, pedir licença de novo para poder entrar na casa de vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de filosofia. E eu me dirijo a você, alunos e alunas dos primeiros anos. É para vocês que eu fiz essa aula. E no final da nossa apresentação, eu vou dizer a atividade, o que é que a gente vai precisar fazer, tá bom? Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e sem muita conversa, vamos direto à nossa aula. É um vídeo bem curto, gente, então um pouco de paciência que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, gente, a gente vai conhecer um pouquinho da filosofia e principalmente quem são os responsáveis pela filosofia. Vamos conhecer alguns filósofos, tá? Aqueles que fazem parte do mundo do primeiro ano do ensino médio, tá bom? E eu trouxe alguns para vocês. Entre os grandes filósofos da humanidade, eu aqui estou focando em três. Aqui pelo menos tem um busto de algum deles, Sócrates, Platão e Aristóteles. Não tem como falar em filosofia sem falar desses. E eu trouxe algumas frases a respeito do que eles abordam quando o tema é o homem. Não o homem simplesmente do sexo masculino, mas em geral do ser humano. Então, alguns desses filósofos, eles têm frases interessantes sobre como é que você daria uma concepção a respeito do homem. Então, Nicolau Maquiavel, ele diz o seguinte: o homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Frase impactante. Maquiavel é um daqueles tipos de pessoas que você não tem meio termo, ou você o ama ou você odeia. Particularmente eu gosto dele, tá, gente? Jean-Jacques Rousseau, ele trata o homem como sendo: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Há quem concorde, há quem não concorde. Agora, John Locke, ele diz o seguinte: o homem nasce como se fosse uma folha em branco. E aí, vocês concordam com isso? Tá? Fica a pergunta. E no final, nós temos aqui a concepção do homem de acordo com a banda, que eu acho que todo mundo já deve ter falar, Iron Maiden, que diz o seguinte: o homem anda sozinho no escuro, se cagando de medo. Tem muita gente que tem medo do escuro. É o seu caso? Bom, fica a pergunta mais uma vez. Vamos para a próxima participação, tá? Nosso próximo slide, que tem a pergunta: o que é filosofia? Na filosofia, a gente pode entender como sendo um movimento de pensamento. Um pensamento lógico, racional, que surgiu na Grécia, tá? Nos séculos 7 e 8 antes de Cristo, no século 7 e 6 antes de Cristo, que tinha como objetivo explicar a origem das coisas do mundo por uma via diferente da visão mitológica. Então, resumindo, a filosofia é algo que você pode dizer: poxa, é um movimento que foi feito não somente por uma pessoa, mas tiveram muitos adeptos, que ela se refere ao pensamento lógico e racional que originou-se na Grécia, tá? Vocês vão encontrar outras definições, mas basicamente nós vamos tratar sobre isso, tá? E principalmente, eu tenho uma pergunta para vocês. Essa pergunta, ela é quase como se fosse uma afirmação, aonde alguém diz que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então, no mundo filosófico, você vai encontrar muitas questões sem resposta. Esse é o mundo da filosofia, tá bom, gente? Continuando, eu quero apresentar para vocês um dos maiores filósofos, que eu sou fã deles, que é o Sócrates, aonde ele diz: só sei que nada sei. Sócrates, ele é um filósofo que nasceu em Atenas, na Grécia, por volta do ano 469, 470 antes de Cristo, e faleceu no ano de 399 antes de Cristo, tá? Sócrates, ele diz essa frase aonde? Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa, tá bom? Essa apresentação minha de Sócrates, da maneira como eu fiz aqui,
é mais ou menos da maneira como eu quero, do seu jeito, que vocês façam a atividade desta semana, que é a seguinte. Vocês irão apresentar em vídeo, isso mesmo, vocês vão gravar um vídeo pequenininho, tá? Esse vídeo, eu acredito que em 1 minuto vocês fazem isso. Apresentando em vídeo um dos maiores filósofos da humanidade escolhido por você. Aqui a gente viu Sócrates, viu um pouquinho de Aristóteles, vimos Nicolau Maquiavel, a gente viu John Locke, Jean-Jacques Rousseau, existem outros, existem vários. Vocês vão escolher um e apresentá-lo para mim. Nessa apresentação, eu quero saber o nome dele, a origem, onde foi que ele nasceu, e eu quero saber data de vida e de morte. Depois que vocês fizerem a apresentação dele, vocês vão declamar uma das frases escritas por este mesmo filósofo. Lembra do slide anterior? Deixa eu voltar aqui, tá? Aqui eu apresentei o Sócrates, falei que ele nasceu em Atenas, na Grécia, o nome dele, tá? A origem, Grécia, data de vida e morte, 470 e 399, e a frase correspondente a este filósofo. Então, isso aqui que foi feito, vocês vão escolher um outro. Professor, posso escolher Sócrates? Pode, mas aquela frase foi minha, gente. Então, não vamos plagiar, tá bom? Então, essa é a atividade que eu quero para vocês. Vocês têm para fazer isso 1 semana, é o prazo que eu vou dar para cada um de vocês. Vocês gravam esse vídeo, tá? Mandam para mim no privado. Da mesma forma que no privado, vocês vão tirar as dúvidas caso alguém tenha, que eu espero que tudo tenha ficado entendido. Dito isso, gente, eu quero desejar para vocês muita saúde, tá? Muita paciência, para que a gente possa voltar com as nossas aulas presenciais, tá bom? Então, a nossa aula é hoje, eu espero que vocês tenham gostado e espero realmente que a gente possa se ver em breve. Fique com Deus, até a próxima, tchau.